Gênesis capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. Alguns levantaram, então, por favor, todos de pé, por gentileza. Os que puderem, óbvio. Mas, se tens medo de descer, vai com o teu moço Purá ao arraial. Diga comigo, Purá. Ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra eles. Então desceu ele com o seu moço, como é o nome do rapaz? Purá, até o posto avançado das sentinelas do arraial. Diga comigo amém. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim: você precisa de um amigo Purá. Diga comigo assim: pai, fala comigo, me presenteia, porque eu preciso. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, há 4 semanas eu estou falando sobre gigantes da fé que você não conhece. Heróis quase anônimos. Normalmente não se fala neles, mas eles têm lições extraordinárias para nos ensinar. Na verdade, eu estava pensando agora à tarde, enquanto lia, que existem textos na Bíblia que, se nós não prestarmos uma razoável atenção, eles passam despercebidos dos nossos olhos. Este é um. Quantas vezes eu já li a história de Gideão? Quantas vezes eu já preguei sobre Gideão? E nunca vi Purá. E ele estava lá o tempo inteiro. Estes tais textos despercebidos da Bíblia Sagrada, quando são analisados com um senso de interesse e aprofundamento, ensinam para nós lições que norteiam a nossa trajetória e o curso da nossa vida. Eu já falei aqui esses dias sobre Axa. O texto só diz que ela era filha de Calebe e ela se casou com Otiniel. Na verdade, Axa só aparece no texto porque Calebe lança um desafio: quem tomar a cidade dos gigantes, eu darei a minha filha Axa por esposa. Acabou, não se fala mais nela. Eu falei aqui sobre Jabez, e ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos, e ele orou dizendo que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ninguém fala mais em Jabez, em nenhum texto sagrado. Falei aqui sobre Emã. Ninguém sabe, não sabia, quem foi Emã. Ele está lá no Salmo, tirando o pé da cova pela adoração. Semana passada eu conversei com os irmãos aqui sobre Rispa, a mãe que ficou mais de 6 meses guardando os cadáveres dos seus filhos, para que não fossem devorados nem pelos abutres durante o dia, durante a noite, nem pelas aves de rapina durante o dia. Hoje me apareceu, saltou ao meu coração
Purá. Ele é amigo de Gideão. Esta passagem bíblica é daquelas que não podem ser relegadas ao nível do desinteresse. Por quê? Porque enquanto refletia, eu levantava no meu coração a compreensão de que é muito fácil ter amigos quando tudo vai bem. É muito fácil ter amigos quando você, de alguma forma, ainda serve aqueles que precisam dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, das suas capacidades. Mas, quando tudo diz que não, e quando até parece que o mar não vai se abrir, aí os amigos são testados. E é nesse teste que os verdadeiros amigos são revelados. Ter amigos para o dia do churrasco, para a festa de aniversário, não é difícil, você vai ter aos montões. Ter amigos quando as portas se fecham, quando a sua influência diminui, é mais complexo. A maioria de nós já ouviu N pregações sobre Gideão, e ele é um dos homens mais importantes da história antiga de Israel. Gideão se tornou tão importante e famoso nos seus dias e dias além da sua morte, que a Bíblia diz que um éfode, uma veste sacerdotal que ele fez, se transformou em objeto de idolatria. Juízes 8, 30 e 31. Tornaram um objeto de Gideão instrumento de idolatria. Ele era juiz, mas lhe trataram como sacerdote. Quiseram fazê-lo rei, ele rejeitou, mas lhe deram as riquezas que se davam aos reis. Isto por causa da grande vitória que Gideão alcançou contra os midianitas. Quem eram os midianitas? Uma tribo nômade da península do Sinai, da famosa região do Neguebe. Os midianitas se uniram aos amalequitas, povo rude, primitivo, brutal, e organizaram incursões contra Israel. E diz o texto no capítulo 5 de Juízes que eles atacavam no tempo da colheita. Quando o gado engordava, lá vinham os midianitas encabeçando uma onda contra Israel e levavam os rebanhos. Quando a lavoura estava pronta, eles vinham e saqueavam e destruíam. E o capítulo 5, capítulo 6 de Juízes diz que por causa deles havia grande fome e miséria sobre a terra de Israel. Você quer ter uma noção de quem eram os midianitas? De quantos soldados eles tinham? Basta você ver o capítulo 8, versículo 10 de Juízes, para você perceber que aqueles que portavam a espada eram 135 mil. Sem contar os que vinham a cavalo, lança, escudeiros, flecheiros. A multidão era tão grande que a Bíblia diz que eles estavam espalhados no vale como gafanhotos. Com 300 homens. Quantos?
Não ouvi, quantos? 300. Gideão os venceu. Isso torna Gideão um guerreiro admirável, invejável, inesquecível. Porém, na história de Gideão e na história da sua vitória contra os midianitas, existe um Purá. Purá tem um raro privilégio nas Escrituras. Ele é nomeado pelo próprio Deus como um amigo digno de confiança. No texto que nós lemos, Deus está dizendo a Gideão: desce no arraial dos midianitas, porque lá eu vou falar com você. E Gideão faz assim: descer lá? O senhor quer que eu vá para a boca do leão? O senhor diz assim: se você tiver medo de ir, chama o teu moço, chama o teu amigo Purá e vai com ele. O que Purá poderia fazer sozinho, na frente de 135 mil homens? A questão não está no poder que Purá tinha contra os midianitas, está no peso de segurança que ele gerava em Gideão. A sensação que dá é que Gideão é aquele tipo de homem que diz: se Purá estiver comigo, topo tudo. Purá, de algum modo, oferece a Gideão um sentimento de confiança. Você tem um amigo assim? Que te passa confiança, que te passa segurança? Eu estava vindo uma certa feita de uma viagem numa cidade do sertão da Bahia chamada Mulungu do Morro. Terminei de pregar, entrei no carro e vim embora, e tinha um amigo comigo. Depois que nós passamos de Cafarnaum, quem conhece a região sabe do que eu estou falando. Quando eu passei de Cafarnaum, eu percebi que um carro vinha atrás de mim, mas já estava colado comigo, com os faróis apagados. E ele acendeu o farol já na hora da ultrapassagem. Eu entendi do que se tratava, não permitia ultrapassagem. E aí começou aquela agonia de não deixa ultrapassar, e o acelerador vai descendo, e o carro na cola, e o meu amigo: para, Josué. Rapaz, entrega o carro, pelo amor de Deus. Para, Josué. Eu falei: rapaz, cala a boca, você está me apavorando. Mas Josué, não é melhor entregar? Entregar o quê, rapaz? Estamos indo embora, vamos embora. Rapaz, ó, se você falar de novo, eu vou parar o carro e te entrego. Tem amigo que aumenta o nível da tua insegurança, do teu desespero. Mas tem amigo que comunica paz. Purá é um desses amigos. E é incrível como Deus é perito em orquestrar as coisas para que todos os elementos necessários estejam no lugar certo para o cumprimento do seu propósito. Presta atenção, no dia que você nasceu, outras pessoas nasceram. E Deus já fez todo o planejamento das pessoas que fariam parte da sua trajetória e que seriam instrumentos do teu processo para que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Você não nasceu sozinho. Deus providenciou gente que nasceu ao mesmo tempo, na mesma geração, para compor o mesmo propósito, porque Deus conhece todos os episódios da tua vida antes que você tenha noção de cada um deles.
A Bíblia diz que o Senhor conhece o final das coisas antes do começo delas. É por isso que alguém está olhando para você e está dizendo assim: não vai dar, desiste, acabou. E Deus está dizendo: aguenta firme, que dá. Pode caminhar, que vai dar. E alguém está dizendo: rapaz, desiste disso. E Deus está dizendo: desiste não. E o cara está dizendo: você já perdeu. E Deus está dizendo: você não perdeu. E é como se Deus dissesse assim: confia em mim, porque Ele está falando do que vê, mas eu já fui no final da história e já sei como ela termina. Está tudo planejado. Está tudo planejado. Aleluia. Purá é um desses elementos que foi planejado por Deus para possibilitar que Gideão cumprisse o seu propósito. Ele só é mencionado uma vez na Bíblia, aqui. Mas a menção que se faz é: desce com Purá, você pode confiar nele. Olha que menção extraordinária Deus faz desse rapaz. É como se naquela hora não servisse qualquer um. Tinha que ser quem? Purá. Tem 300 homens com Gideão. Tecnicamente poderia ser qualquer um dos 300, mas Deus escolhe ele. E é interessante que o relato não sugere que Purá fosse um grande soldado. O relato não sugere que Purá fosse um herói de guerra. O relato não sugere que Purá fosse um homem de físico avantajado para amedrontar os midianitas. É tanto que Deus fala assim: Purá, teu moço, teu servo, aquele que anda com você, vai com ele. O texto me leva a entender que Purá era dotado de um excelente temor de Deus, de um profundo ardor espiritual. O texto me faz entender que Purá amava o seu Deus e a sua nação, senão ele não estaria lá. O texto me faz entender que Purá era dotado de um profundo discernimento espiritual. Tanto é que o midianita tem um sonho e Deus quer que Purá esteja lá com Gideão para ouvir o sonho sendo contado, porque Purá é quem vai discernir e aplicar o sonho que o midianita teve. É só ler o texto. Os versículos que antecedem o versículo 10, quando Gideão e Purá chegam no arraial dos midianitas, e o texto diz que eles foram até a mais alta sentinela. Então entraram no arraial e foram para a cabana dos generais, dos comandantes. Quando Gideão e Purá estão lá escondidos, Gideão com o coração a 1000 e Purá garantindo: fica tranquilo que eu estou com você. Se pegar, pega os dois. Aí um cara acorda e diz para o colega de tenda: tive um sonho. Que sonho? Eu sonhei com um pão de cevada torrado descendo pelo monte. Bateu na tenda do comandante e derrubou a tenda e saiu rolando por todas as tendas. O outro diz assim: um pão de cevada torrado, nada. Isso é a mão de Gideão. O Deus de Israel já nos entregou na mão do filho de Joás. Aleluia. É extraordinário quando a boca do inimigo é usada para profetizar a tua vitória. Mas Gideão estava com tanto medo que ele não entenderia isso. E Deus diz assim: leva Purá, ele tem discernimento. Purá, ele tem discernimento espiritual, ele vai compreender o que eu quero que você compreenda. Além disto, Purá certamente é um homem
cheio de espírito de lealdade, obediência, fidelidade. Ele é um homem que está com Gideão para qualquer coisa, para qualquer situação. Já disse, era um tempo de crise, era um tempo difícil. Midianitas e amalequitas estavam juntos. Israel estava empobrecido porque as suas lavouras eram destruídas e o seu rebanho era saqueado e levado. Além de não haver segurança, não há comida em casa. Então, irmão, lê no capítulo 6, que Deus manda 2 homens para Israel. Primeiro Deus manda um profeta, capítulo 6, versículo 9, para dizer a Israel que eles estavam passando por aquilo, porque se desviaram do Senhor, porque passaram a idolatrar os amorreus. E Deus levanta Gideão, para que Gideão seja o comandante do exército. Que exército? Que vai enfrentar os midianitas. Mas não tem exército. Na convocação aparecem 32 mil homens. É um bocado de gente, mas perto do exército dos midianitas ainda não dá. Já provei. O Senhor diz a Gideão: tem gente demais, manda os covardes irem embora. Foram embora 22 mil. E Purá ficou. Então você já vê que Purá não é covarde. Tem 10. E o Senhor diz a Gideão: manda tomar água. E aquele que bebe água como um cachorro, com a boca na fonte, coloca de um lado. E aquele que bebe água com a mão e com a outra mão segurar a espada, coloca do outro lado, porque com eles tu irás à guerra. Ficaram quantos? 300. E Purá ficou no meio. Então ele é corajoso e ele é prudente, ele está treinado, ele sabe por que está lá. Mas agora que Deus quer que Gideão vá lá no arraial, na boca do leão, ele diz assim, versículo 10: se você tiver medo de ir, vai com o teu moço Purá. O Senhor está dizendo, com ele você pode ir. Confia. E o texto diz no versículo de número 11: então desceu, e com ele o seu moço Purá, e foram até o posto avançado das sentinelas do arraial. Naquela incursão militar que Gideão estava, o que ele precisava era de alguém com a capacidade de motivá-lo, instigá-lo, inspirá-lo. E dentre todos, Deus nomeia este rapaz para ser o amigo indispensável de Gideão. Agora, vamos aprender algumas coisas sobre Purá, esse gigante da fé. Vou repetir, ele não comanda o exército, ele não comanda os 300 homens. Ele não se tornou o cara lembrado ao longo da história. Ele não foi idolatrado pelo povo, como Gideão acabou se tornando idolatrado. Purá não faz milagres, Purá não abre mar, Purá não cura enfermos, Purá não está na lista dos heróis da fé, mas ele é o camarada que leva Gideão à posição que Gideão esteve. Presta atenção, por trás de grandes homens e de grandes mulheres na história, sempre haverá um Purá, que talvez você nunca ouvirá falar, porque o Purá não sente necessidade de ser visto. Ele não está lá para ser visto pelo povo, ele está lá para dar apoio a Gideão. Então, primeira coisa que nós vamos destacar desse rapaz, que ele é a revelação de uma amizade pura e leal. Purá
é a revelação de uma amizade pura e leal. É muito interessante a gente observar que Purá não foi na frente. Purá não atrapalha, não atropela a autoridade de Gideão. E mais, Purá não tenta atrair a glória da vitória para si. Ele sabe seu lugar. Purá sabe que Gideão confia nele e sabe também que Deus confiou a Gideão o comando da batalha. Não importa se Gideão tem medo, se Gideão está preso às tradições, o fato é que Deus chamou Gideão. E eu não estou aqui para ser Gideão, eu estou aqui para ser o apoio, a coluna de sustentação, a base de suporte. Eu vou ser apenas o homem que vai oferecer ambiente de segurança para Gideão. O nome disso é lealdade. Lealdade é saber o meu lugar e cumprir o meu propósito, sem ambicionar o lugar que é de Gideão. Ele revela respeito à autoridade de Gideão, apesar de Gideão estar com medo. Ele revela consideração à visão de Gideão. É interessante que você não vê Purá questionando a estratégia de Gideão. É apenas aquele amigo que na hora do sufoco diz assim: estou aqui, conta comigo. Eu sei que está feio o negócio, mas não vou largar a mão de você. Há aproximadamente 35 anos atrás, por que eu ri? Porque eu já estou falando de 35 anos atrás como se fosse ontem. Mas há aproximadamente 30 anos atrás eu ganhei um cartãozinho de presente de aniversário. E eu ainda o tenho. Sei exatamente dentro de qual livro ele está. E no cartãozinho um amigo colocou assim: conte comigo para o que der e vier, como eu sempre contei com você. Ele não vive mais entre nós. Já foi recolhido à glória eterna. Mas o cartãozinho está lá. E eu continuo entendendo que Deus sempre levantará amigos puros e leais que vão te ajudar a atravessar o arraial dos midianitas. É isso que Purá ensina. Sempre que alguém se nega a ser um Purá na sua vida, Deus levantará outro para que seja, porque a missão precisa ser cumprida. Profetiza para a pessoa do seu lado e diz para ele: Deus está levantando amigo leal. Se você analisar o impacto daquela ida de Gideão lá embaixo no arraial, acompanhado de Purá, é tão grande que quando ele volta para os seus homens, no versículo 15, ele diz assim: levantai-vos, porque o Senhor já entregou os midianitas nas nossas mãos. Ei, presta atenção, como assim já entregou? Você não guerreou ainda. Você não foi lá ainda. Mas Gideão voltou tão convicto que ele já vê depois da batalha. Ele não está mais preocupado com a batalha que vai acontecer. Ele já está vendo depois. O Senhor já entregou os midianitas na nossa mão. Ei, larga de incredulidade, de dúvida, de temor. Se o Senhor falou que vai te entregar os midianitas, não olhe para a batalha. Enxergue a vitória que já está assegurada. Aleluia!
Aleluia! Segundo lugar, nós aprendemos com Purá que ele é o sinal vivo de que Deus sempre usará pessoas para te ajudar. Eu não estou dizendo apenas que Deus vai levantar alguém para te ajudar. Eu estou dizendo que Deus vai usar pessoas. Diga comigo, os instrumentos de Deus são os homens. Muitas vezes você está esperando um anjo. Muitas vezes você está esperando Deus descer do céu, falar com você. Irmão, eu sou um pastor pentecostal. Não parece não, mas eu sou. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade em algumas coisas. Entre elas, nós temos o hábito de achar que Deus só está falando, que Deus só está interferindo quando um vaso chega na nossa frente, dá umas 2 sapateadas e uma rajada de línguas, a gente diz, agora Deus vai falar. E quantas vezes o amigo é levantado por Deus para dizer coisas simples, sem línguas estranhas, e Deus está falando e você não percebe. Entenda isso, Deus sempre levantará pessoas para te ajudar. Deus chama Gideão, mas não dá a Gideão a sensação de grandeza, de potência. Gideão não iria vencer os midianitas sozinho. Não. Gideão não levantou o braço e a terra abriu, os midianitas entraram, não. E olha que isso já aconteceu na Bíblia. Moisés deu um brado um dia, a terra abriu e engoliu os inimigos. Josafá cantou e a terra virou areia movediça e engoliu os adversários de Judá. Mas Gideão não, Deus não abriu a terra, não fez areia movediça. Você vai batalhar, Gideão. Mas eu não estou te dando a autoconfiança para você ir sozinho. Você precisa entender que eu vou levantar 300 que te darão suporte, que serão a tua muralha, que serão o teu apoio. Você não faz nada sozinho. Deixa Deus levantar pessoas que te darão suporte. Ah, mas eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Ah, você é um eterno devedor. Vai pagar para tua mãe o custo que você gerou para ela. Você já deve. Não tem como transitar aqui sem dever a pessoas, se é isso que o seu orgulho deseja. Começa a valorizar as pessoas que o Senhor levanta, os 300. E detalhe, normalmente a gente fica reclamando dos 22 mil que foi embora. A gente fica reclamando dos 9.700 que foram reprovados. E não valorizamos os 300 que ficaram. Aí perdemos a batalha, não porque 22 mil foram embora, mas porque não vimos os 300 que estão esperando a ordem para se levantar na peleja. Eu já disse aos irmãos aqui, eu fui convidado uma certa feita para pregar numa cidade aqui do sertão da Bahia, muitos anos atrás. E o pastor lá da igreja falou comigo, olha, o cantor vai com você. Ele vem de Salvador, ele chega em Feira de Santana, você vem de carro, ele vem contigo. Eu disse, maravilha. Eu era itinerante, conferencista, então eu peguei a maior mala que eu tinha em casa e enchi de fita VHS, livro, fita cassete. Eu sou dessa época. Alguém aqui conheceu fita cassete? Tá. E fui. E o cantor comigo. Quando nós chegamos lá na praça, era um culto na praça, devia ter umas 200 pessoas. Irmão, 200 pessoas num templo que cabe 150 é superlotação.
Mas 200 pessoas numa praça que cabe 10 mil pessoas, acredite, é meio fiasco. E o cantor começou a murmurar: traz a gente para cá, para cantar para quase ninguém. Se soubesse, tinha ficado em casa. Rapaz, para de murmurar e canta. Louva, meu. Vou cantar uma música e paro. Tudo bem? Cantou uma música mesmo. Aí o pastor me deu o microfone. Eu preguei como se fosse a última mensagem da minha vida. Mas eu preguei com a fome. Na hora do apelo, 70 e poucas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Já deu resultado. Quando eu passei o microfone, chegou um rapaz que entregou a sua vida a Jesus como Salvador naquela noite. É um empresário da cidade. Ele fez assim: quantos livros o senhor trouxe? Eu disse. Ele falou: e quantos VHS, fita cassete, fita de vídeo? Eu falei. E quantas fitas cassetes? Eu falei. Ele disse: pode dizer ao povo que pode pegar sem pagar nada, que eu vou dar de presente para todo mundo e eu vou pagar a mala para você. Voltei com a minha mala vazia. O cantor vendeu um CD. Por que isso? O que eu estou falando? O que eu quero que você entenda? Não subestime os 300 que ficaram. Para de reclamar pelos 22 mil covardes que foram embora, pelos 9.700 que foram reprovados, e trabalha com os 300 que Deus te deu, que você vai vencer a batalha. E sabe o que é interessante no texto? É que quando você chega lá na frente, a estratégia de Gideão com os seus homens foi dizer para eles, versículo 18: vocês vão gritar pela espada, pelo Senhor e pela espada de Gideão. Pelo Senhor e pela espada de Gideão. Esse era o grito de guerra do exército de 300 homens de Gideão. Presta atenção, o que nós vamos aprender aqui? O Senhor está na peleja, mas a espada de Gideão foi necessária. Deus vai pelejar por você, mas você precisa tirar a espada da bainha. Você precisa se mover. Batalhe, peleje, levante-se, se mova. Deus vai na sua frente para fazer algo extraordinário através da sua vida. Aleluia! A obra que Deus vai fazer em Feira de Santana, Ele não dispensa homens e mulheres. Não são anjos que virão para impactar essa cidade. Somos nós. Eu e você. Então, entende isso. Purá é a lição de que Deus sempre vai levantar pessoas para ajudar você. Você lembra de Jesus indo para o Gólgota? Apareceu um certo Simão, Cirineu, que ajudou Jesus a levar a cruz. Se Jesus aceitou a ajuda de alguém, por que você fica se escondendo na capa do orgulho? Aceite que Deus levante pessoas por você. Diga comigo: Senhor, pode levantar um Purá na minha vida. Terceiro, Purá é a revelação da abonação divina a uma verdadeira amizade. Ele é a prova de que Deus aprova amizades verdadeiras. Aí vem uma pergunta: você tem amigos? Ou você tem cortadores de carne assada? Deus aprova a verdadeira amizade. Capítulo 7, versículo 10: se tu tens medo de descer, vai com teu moço
Purá. O próprio Deus reconhece que nós precisamos de pessoas que nos nutram emocional e psicologicamente. Há momentos que o que nós precisamos, desculpa, vou parecer pouco espiritual agora, mas tem momento que o que nós precisamos não é de oração. Há momentos que o que nós precisamos não é de uma profecia. Há momentos que o que nós precisamos é de alguém sem dizer nada, apenas do nosso lado, porque você não ouve uma fala de Purá no texto. Ele é citado, mas ele não fala, ele não conversa. Ele não diz a Gideão: não temas, hein? O Senhor Jeová falou, está falado. E olha que Deus me visitou de noite e disse que está contigo e não abre. Não, Purá está calado. Porque muitas vezes o que você precisa é apenas de um amigo para te nutrir. Tem gente morrendo, sendo desnutrido, porque não se relaciona com amizades sérias. Gente que ama coisas e usa pessoas, que valoriza os amigos pelos status que eles oferecem, porque eles te dão entrada nos lugares que você não entraria sem eles. Mas a verdadeira amizade não está baseada no que pode ser conquistado, mas no que ela própria representa, naquilo que te oferece enquanto relacionamento, enquanto nutrição emocional, psicológica e espiritual. É incrível, mas às vezes a única coisa da qual você precisa é de um abraço. Sim ou não? Às vezes a única coisa da qual você precisa é de um sorriso. Eu li outro dia um ator brasileiro, ele disse que saiu do apartamento no Rio decidido a cometer suicídio, e saiu pela calçada para o lugar onde ele executaria o desatino. E de repente ele ouviu um sorriso muito amplo perto dele. E ele diz na entrevista, era um sorriso que chega dobrava. E ele procurou o sorriso e não encontrou. Quando ele olhou para baixo, tinha uma senhora com um carrinho de bebê. E ele disse que o bebê olhava para ele e ria. E ria. E ria, como se alguém estivesse fazendo cócegas. E ele diz que o sorriso da criança tirou a nódoa de desespero que estava dentro dele. Digo para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Eu cheguei no culto um dia aqui, destruído, arrasado, arrebentado, doía até o pensamento. E uma irmã chegou para mim e fez assim: pastor, Deus me mandou te dar um abraço, posso? Pode, minha irmã. E ela me abraçou, e foi um abraço apertado. Quando ela me desabraçou, parece que tiraram um saco de cimento amarrado nas minhas costas. Foi tão real que quando ela saiu, eu chamei 2 pastores e disse: acompanhem ela e orem por ela, para que o Senhor a blinde, a proteja, porque o abraço que ela me deu foi profético, me curou. Às vezes o que você precisa é apenas de um amigo. A pessoa chegou no gabinete um dia para falar comigo, desesperado, e começou a falar, e falou muito tempo, e eu ouvi, porque eu não tenho muita dificuldade de ouvir. Quando a pessoa terminou de falar, eu disse: vamos fazer uma oração, Deus te abençoe. Ela disse: o senhor não vai falar nada. Não, o que você está precisando não é de uma boca, você precisa de 2 ouvidos. Eu acabei de te dar o meu. Purá é a revelação de que Deus abona
confirma, aprova a verdadeira amizade. Para de sair atrás de amigos por causa do modelo do carro, por causa do status, porque está na modinha, porque é influencer, por causa da lista de seguidores no que, irmão? Como é o nome? No Instagram. Para de pedir para não sei quem postar e te marcar, que é só para você ganhar seguidores. Para com essa babaquice. Desculpa o termo. Investe em gente que ama você como gente. Sabe por quê? Porque o que gente precisa é de gente. Diz para o seu vizinho: você precisa de gente. Purá é a prova que Deus aprova a verdadeira amizade. Liga para o amigo que você nunca mais falou. Você que está em casa, liga para o amigo que você abandonou quando ele estava em crise. Liga e diz assim: ó, desculpa aí, eu fui fraco na crise e te deixei só, mas não parei de orar por você. Eu não soube como lidar com a situação, mas conta comigo. Quarto lugar, Purá é a revelação de nossa utilidade. Eu li uma frase hoje, até anotei. Alguém disse que enquanto você tiver ao menos um amigo, você não será inútil. Enquanto você tiver ao menos um amigo, você não será inútil. Purá é a revelação de que Deus nos torna úteis no seu propósito. Eu preciso que você entenda que no reino de Deus ninguém é insubstituível, mas ninguém é descartável. Deus não trata você como peça temporária. Ele tem um propósito na sua vida. É preciso descobrir e estar pronto para o propósito. Purá é a revelação do senso de utilidade. Você será útil para alguém em algum lugar, em algum momento. O Senhor vai criar, cumprir o propósito. Um dia Jesus disse que depois que você fizer tudo o que te for mandado, se considere servo inútil. Um dia eu virei para a bancada de pastores e fiz um pedido, e vou repetir: me ajudem a preparar essa pregação. Eu não estou conseguindo terminar. O tema é lutando para ser servo inútil. Porque Jesus diz assim: depois que você fizer tudo que te foi mandado, ainda se considere servo inútil. Jesus está nos ensinando que no reino de Deus todos têm um propósito. Você não está aqui por acaso. Deus te leva a lugares para um propósito. Deus te colocou nessa empresa para um propósito. Nessa família que você entrou, Jesus, onde eu vim amarrar meu jegue, tem um propósito. A questão é descobrir qual é o propósito de Deus no cenário onde eu estou. Isso é importante. Saí daqui de Feira de Santana uns anos atrás para ir pregar em Ubaitaba. Quem conhece? Perto de Itabuna. Chuva que parecia como um dia desabar. O culto dentro de um clube. Mas choveu demais. Pareceu ninguém. Devia ter umas 10 pessoas lá. E o
organizador do evento disse: pastor, dá uma palavra rápida. Não veio ninguém. E eu preguei. Eu não sei qual é o meu problema, irmão. A questão é que eu gosto de pregar. Então, se me der um microfone e não tiver ninguém, eu prego. E se não tiver microfone, eu prego também, eu gosto. E eu preguei como se estivesse com a multidão. Terminou o culto, eu entrei no carro e vim embora. Eu estava frustrado, não foi ninguém. Preguei, mas estava frustrado. Alguns anos depois, eu fui pregar num outro evento em Ubaitaba. Quando terminou o culto, chega para mim um rapaz e disse assim: o pastor Josué, deixa eu te falar, você lembra quando você veio pregar em Ubaitaba alguns anos atrás no Clube X? Estava chovendo muito, tinha quase ninguém. O senhor lembra, irmão? Como é que esquece de uma frustração daquela? Ele disse: deixa eu lhe falar, eu estava sentado na calçada, não me deixaram entrar porque era um evento fechado, e eu estava bêbado. Sentei na calçada cheio de cachaça e ouvi o culto todo debaixo da chuva. E no final da pregação o senhor fez assim: tem alguém para aceitar Jesus? E lá dentro não tinha ninguém. E eu lá na calçada gritei: tem eu aqui fora. E aceitei a Jesus como Salvador naquela noite, pastor. E hoje eu sou presbítero dessa igreja onde o senhor está pregando hoje. Deus sempre levanta alguém para que você saiba que você é útil. Para de reclamar do que você não entende e começa a querer compreender o propósito de Deus nas coisas. Vou concluir. Quinto lugar, Porá ensina para nós que nós precisamos ser amigos cúmplices. Cumplicidade. Cumplicidade não é apoio do erro, não confunda. Cumplicidade é suporte para o que for necessário. Alguém já disse que amigo é aquele que está com você, mesmo que você não peça, e ainda que ele deseje estar num outro lugar. Amigo é aquele que está com você, mesmo que você não peça, e ainda que ele prefira estar em outro lugar. O Senhor diz a Gideão: se tu tens medo de descer, desce com o teu moço Puá. Então ele desceu. Ele sabia que Puá, se a coisa enroscasse, se a coisa ficasse anuviada, Puá não lhe deixaria sozinho. Puá estava lá para segurar a peteca, vamos usar essa expressão, com ele. Ele poderia contar com o amigo. Que tipo de amigo somos nós? Se na hora que o outro precisa, nós viramos as costas. Porá nos ensina que a verdadeira amizade oferece suporte. A Bíblia manda que nós devemos suportar uns aos outros. Se você olhar para uma pessoa e dizer assim: eu estou lhe suportando, ofendeu, sim ou não? E não diga para sua mulher isso não, irmão. A casa cai na hora. Estou lhe suportando. Mas o que é suportar? Suportar é dar suporte. Sabe quando você levanta atrasado para ir para o trabalho, e quando você chega na garagem o pneu do carro está baixo? O que você faz? Abre o porta-malas e tira o macaco. Para quê? Para dar suporte. Você não precisa levantar o carro no braço com um botão ou com a giratória de uma peça. O macaco dá suporte e levanta o carro. Amigos dão suporte, te ajudam a resolver as situações sem que você tenha que levantar um carro no braço.
se o irmão não dá suporte para sua esposa, irmã, ele está lhe suportando. Não, pastor, muda a palavra. É oferecer apoio, é estar lá, é ser cúmplice, é atravessar um momento ruim. Aliás, deixa eu aproveitar um momento para falar com os pais. Deem aos seus filhos a certeza de que vocês são suporte. Alguns pais, de algum modo, educam seus filhos com base na ameaça e no medo. Os filhos, quando erram, não se sentem seguros para confessarem o erro, onde eles deveriam se sentir suportados. Tem medo de falar. Digo sempre para os meus: se você fizer besteira, vem e me diz, porque a gente trabalha para consertar a bobagem que foi feita. Todo mundo precisa de alguém que lhe dê suporte, porque todo mundo em algum momento da vida amanhece com o pneu baixo. Ou você nunca acordou com a sensação de foi sugado, de depressão, de angústia? Sabe aquela noite que você dorme e acorda parecendo que trabalhou a noite inteira? O corpo dói, você dormiu, mas está com sono. E você diz assim: estou com uma angústia que eu não sei o que é, uma agonia que eu não sei de onde veio. Você precisa de alguém que te dê suporte. É isso que Purá nos ensina. Que a amizade não é só para o dia que o outro está cantando e celebrando, é também para o dia que ele amanheceu mal. Purá nos ensina que há amizades que são indispensáveis. Ele é o amigo que Gideão não poderia abrir mão. Há amizades que precisam ser valorizadas. O amigo se torna importante pela postura que toma diante do arraial dos midianitas. A amizade indispensável é aquela que atravessa o mar bravio com você. É aquele que já caminhou a segunda milha. Os chineses dizem que mais vale um amigo velho do que 2 amigos novos. Jesus diz: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, vai 2. Por que isso? Porque na primeira milha você não conhece. Na segunda milha, o pé racha, o sapato faz calo, a sede bate, e você começa a conhecer o outro na adversidade. Purá nos ensina que há amizades que são indispensáveis. A Bíblia diz que para a hora da angústia nasce o amigo. Provérbios 18, 24 diz que o homem que tem muitos amigos pode alegrar-se. Provérbios 17 diz que mais vale o amigo de perto do que o irmão de longe. Também diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Há amigos que não te oferecem o status, que não são chiques, que não são influencers, mas que estão com você, apesar de você, com os quais você vai poder contar. Amigos que estarão de joelhos por tua causa, que vão sentar contigo sem te dizer nada,
que vão chorar quando você chora e que vão vibrar quando você vibra. Eu vou concluir dizendo isto. Purá nos ensina que o vínculo afetivo oferece nutrição emocional para aquele que está vivendo, atravessando um momento de confusão pessoal. Visivelmente, Purá é um homem de alma sarada. Ele é tão curado na sua alma que, apesar de Gideão estar confiando nele para descer no arraial, ele não ambiciona a glória que vai ser atribuída à vitória de Gideão. Purá não reivindica reconhecimento em nenhum momento. Ele não é citado depois. Ele é um homem sem a necessidade de aparecimento. Como nós vivemos numa geração de alma enfermada, como nós vivemos numa geração de alma adoecida. De algum modo, as pessoas precisam ser aplaudidas. Se elas não forem, elas não se sentem valorizadas. Vivemos uma geração que só acredita no amor que é declarado nas redes sociais. Vivemos numa geração que não consegue ir no restaurante comer um bode assado sem postar a foto. Vivemos numa geração que depende de curtidas. Presta atenção, seguidores na rede social não são amigos, são seguidores, admiradores. E às vezes não são nem uma coisa nem a outra. Apertou o dedo por acaso, pelo hábito. Purá revela que uma pessoa de alma sarada não precisa puxar para si a glória da vitória que ele ajudou a conquistar, porque eles sabem que no final das contas a glória é do Senhor. E quem venceu a batalha não foi Gideão, foi Israel. Presta atenção, quando um crente vence, é a igreja que vence. Se o pastor vence, é a igreja quem vence. Se o patrão vence, é a empresa que vence. Para de depender dessa glória temporária. Purá está nos ensinando que estabilidade emocional, que qualidade afetiva define a qualidade dos relacionamentos que você cultiva e que você nutre. A minha oração hoje à tarde foi que Deus levantasse ou levante Purás nesta igreja. Na igreja onde você congrega e que está me acompanhando agora, seja um Purá na vida do seu pastor, seja um Purá na vida do seu amigo, do seu patrão. Alguém que na hora da crise o Senhor poderá dizer para o teu pastor, para o teu patrão: desce ao arraial e chama Purá, que vai estar contigo. Que Deus levante na tua vida amigos que sem falar nada dizem tudo, que sem querer a glória te ajudam na vitória. Porque no final das contas ninguém pode lembrar de Purá, ou pode ser que ninguém lembre-se dele, mas Jeová viu. Jeová viu. Fica de pé, por favor. Há uma honra de Deus para a sua vida. Há uma honra de Deus para a vida daqueles que mantêm a sua lealdade
quando só tem 300 para enfrentar um exército como gafanhotos. E eu quero que você ore comigo agora e diga para o Senhor: levanta para mim ao menos um amigo como Porá. Se você já tiver, se você sente que já tem, agradece a Deus e diga o nome. Diga assim: Senhor, eu te agradeço pela vida de fulano. Faz o coração dele ser guardado. Faz o coração dela ser guardado, para que essa amizade seja preservada. Porque Deus vai levantar pessoas para estarem do seu lado. Deus vai levantar obreiros para darem reforço nesta obra, porque ela vai crescer. Não, eu não estou falando que ela vai voltar a ser como era. Esquece disso. Estou dizendo que ela vai crescer. E Deus vai levantar gente aqui dentro e vai trazer de fora. São Porás que o Senhor vai levantar. Eu quero orar com você agora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pela palavra que preguei nesta noite, eu declaro que o Senhor vai levantar Porás na tua vida. Que o Senhor vai te dar amigo, amiga leal. Gente que não estará com você pelo que você representa, pelo que você tem. Gente que estará com você porque compreendeu a missão de ser coluna de sustentação, estaca de sustentação. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai levantar para você gente que vai te estender a mão para te tirar do vale. O Senhor vai te dar graça diante do coração daqueles a quem Ele quiser te dar graça, para que o propósito seja cumprido. Comece a orar dizendo a Deus também: Senhor, faz de mim um Porá na vida de alguém. Fala isso: Senhor, faz de mim um ajudador na vida de alguém. Fala isso: Senhor, faz de mim uma bênção na vida de alguém. Que eu seja uma influência profética na vida de alguém. Que eu seja um instrumento do Senhor na vida de alguém. Aleluia! E Deus vai te usar de maneira linda e perfeita. Não faça da igreja o lugar onde você vem uma vez por semana por desencargo de consciência, talvez, ou para se aliviar das agonias, ouvindo uma boa pregação. Aqui é o lugar onde Deus te treina para o que você vai fazer lá fora. Dei bagaço e mando managastura malagai. Não seja impedimento na vida de ninguém. Não arme contra a vida de ninguém. Não arme, porque aquele que arma um laço cairá nele. Não se preocupe com o outro no sentido de prejudicar, atrasar, atrapalhar, criar uma marmota, como dizia minha avó, para dificultar a trajetória do outro. Não faça isso. E eu sei que Deus está falando. Não faça parte disso. Não deixe que alguém te use para alcançar o seu propósito pessoal, prejudicando alguém. Não, 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 não. Você é um Porá.
E Deus vai levantar um porá na sua vida. Alguém que vai cuidar de você, zelar de você, te ajudar a atravessar o mar bravio. Só quem recebe essa palavra diz amém. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pole again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light.
promises. Your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promises.